Você já reparou que não importa o que você conquiste, pouco tempo depois volta a sentir que ainda falta alguma coisa? Você alcança o emprego que queria, encontra a pessoa que desejava, compra o que tanto sonhou, mas o desejo logo se desloca e aponta para outro lugar. É como se houvesse um vazio impossível de ser definitivamente preenchido. E se esse vazio não for um defeito, mas justamente o motor que coloca toda a sua vida em movimento? Lacan deu um nome a esse enigma: o objeto A. O objeto A é considerado um dos conceitos mais complexos de Lacan, mas eu desenvolvi uma explicação que torna esse conceito impossível de não ser entendido. Duvida? Então, continue assistindo, porque até o final você vai saber exatamente o que é o objeto A e por que ele move toda a sua vida. Analogia do alfaiate. Imagine que um alfaiate recebe um rolo de tecido cru, contínuo, bruto e sem forma alguma. Esse tecido é o ser vivo ao nascer, aquilo que Lacan chama de uma libra de carne. O alfaiate representa o grande outro, o lugar da linguagem, da cultura, das regras. Antes mesmo de nascermos, já existimos no discurso desse grande outro. Ele desenha no tecido cru os primeiros riscos de giz, determinando onde ficará a manga, o colarinho, a estrutura da roupa. Em seguida, o alfaiate pega a tesoura para fazer o corte. A tesoura é a linguagem. É o corte da linguagem que separa o tecido cru e o transforma em um sujeito dividido, S barrado. Ao entrarmos no mundo das palavras, ganhamos um nome. E o preço para entrarmos no mundo dos humanos, no mundo das palavras, é perdermos a completude mítica inicial. Sem esse corte, não há sujeito. Há apenas um pedaço de tecido. Há apenas um ser mítico que existia antes da linguagem. O corte é o que nos faz existir como pessoa. Para que a roupa não fique desestruturada, o alfaiate usa alfinetes, pinos. Ele coloca antes da costura final para unir as partes. Esse alfinete é o que Lacan chama de significante do nome do pai. Ele dá estabilidade à estrutura psíquica. E cada corte que a tesoura vai fazendo, um pedaço do tecido sobra e cai no chão. Esse retalho que caiu um dia fez parte do rolo de tecido inteiro, mas ele não entrou no molde da roupa. Não vai virar manga, não vai virar colarinho, ele é apenas um resto. Esse retalho caído é o objeto A, o resto inassimilável que sobrou do corte da linguagem. E como ele é anterior à linguagem, ele nunca pode ser simbolizado. O corte é irreversível e o retalho não pode mais ser costurado de volta. E assim, o retalho caído não pode mais ser unido à roupa finalizada. Qualquer tentativa de ser inteiro novamente será sempre uma fantasia, uma adaptação, nunca uma restauração genuína. Toda roupa só existe porque houve um corte que a separou do tecido cru. E esse corte é o que marca a roupa, provando que, na sua construção, algo ficou de fora. A roupa foi feita a partir de uma perda. E, da mesma forma, acontece com o S barrado. A entrada da linguagem produz uma perda estrutural que nunca mais poderá ser recuperada, mas que é justamente por causa dessa perda que pode existir um sujeito. E é essa perda que coloca o sujeito em movimento. Por isso, Lacan vai dizer que o objeto A é o que causa o desejo, porque ele atua como um motor invisível que empurra o sujeito para a frente na tentativa de tampar a falta original. O objeto A não está posicionado na frente do desejo como um alvo que você vai alcançar, mas sim atrás do desejo,
empurrando ele, pois vivemos na tentativa fantasmática de reencontrar esse algo que nos tornará inteiros novamente, que nos tornará completo, que nos unirá e nos tornará novamente um rolo de tecido original. E então saímos ao mundo tentando remendar a essa roupa outros pedaços de tecido quaisquer, e passamos a vida procurando outros pedaços de tecido para ocupar fantasmaticamente o seu lugar. Cada novo pedaço parece ser, por um tempo, exatamente aquilo que faltava. E como ele não pode ser inteiro, nós o costuramos, acreditando que agora a roupa finalmente ficará completa. Mas, cedo ou mais tarde, percebemos que não era ele. Então, procuramos outro e depois outro, e assim por diante. É esse movimento interminável que Lacan chama de desejo. Freud chamou essa perda original e irrecuperável de das Ding, a coisa. Trata-se daquela satisfação que permanece para sempre perdida, mas que o sujeito tenta em vão reencontrar. Diante da necessidade, a mente investe nessa lembrança, mas logo a realidade prova que lembrar não é o mesmo que encontrar. Há sempre uma diferença entre o que é lembrado e o que pode ser percebido. Lacan retorna a esse conceito para demonstrar que o objeto A é justamente o resto do das Ding que escapou à linguagem. A partir desse corte inaugural, saímos pelo mundo tentando costurar outros pedaços de pano à nossa roupa, na tentativa fantasmática de voltar a ser o tecido inteiro original. Trocamos de parceiro, de profissão, de projeto. Cada novo objeto aparece por um instante ser a peça que faltava, mas, como nenhum objeto concreto pode restituir o resto perdido, o vazio reaparece e o desejo se coloca novamente em movimento. O objeto A não é a pessoa amada, não é o bem cobiçado, mas o detalhe, o olhar, o tom de voz, o resto que atrai, como o retalho que sobra no corte do alfaiate. O objeto A é o resto do das Ding, não integrado pelo simbólico. É a causa que mantém o movimento sempre funcionando. Nesse movimento, o desejo age. Se o objeto A é o resto inacessível do das Ding, como a nossa mente consegue viver sem enlouquecer? É aqui que entra o fantasma e sua moldura de proteção, a punção. Mas dar de cara com o buraco puro do real gera uma angústia insuportável. Para se proteger dessa angústia, a mente constrói uma tela de proteção, a fantasia, ou melhor, o fantasma. Dentro do fantasma, o objeto A recebe uma vestimenta imaginária. Ele deixa de ser um vazio assustador e ganha um rosto, um nome, uma forma concreta. A busca por um status, dinheiro ou alguém específico. A fantasia mascara o buraco para te convencer de que a sua falta pode ser preenchida. Na fórmula do fantasma, que é S barrado, desejo de A, o símbolo da punção atua como a borda desse vazio. Ela funciona como uma moldura e um freio de segurança. Estabelece a distância exata entre o sujeito e o objeto, garantindo que o sujeito possa desejar sem ser aniquilado ou engolido pela fusão com o grande outro. Lacan tomou o nome dessa ferramenta emprestado justamente pelo efeito mecânico que ela produz, fazer um furo, uma função de uma borda. Em vez de ser uma superfície fechada, a punção é a circunscrição de um vazio, marcando exatamente aquilo que fica inscrito no interior da figura, o buraco, a falta. A punção é a relação constante de idas e vindas, união e separação entre você e aquilo que te falta. Ele o escolheu por sua flexibilidade formal, pois pode ser decomposto de duas maneiras:
Pelo corte vertical, ele se separa nos símbolos matemáticos, menor que e maior que. Pelo corte horizontal, ele se divide nos conectivos da lógica. O chapeuzinho do vovô, que significa a conjunção e o símbolo, que significa a disjunção ou. Assim, a punção opera como uma moldura de uma cena. Na prática, ela funciona assim. Imagine que você deseja fazer algo por alguém que você ama. A disjunção, ou, atrai você a ser exatamente o que o outro quer, arriscando anular suas próprias vontades para completá-lo. Ou eu me entrego totalmente ao que ele quer e desapareço como sujeito, ou ele vai embora. Porém, para você não ficar refém desse impasse, a punção lembra que existe outra via, o freio da conjunção e. Ela aciona o chapeuzinho do vovô e assim você freia esse congelamento do significante. E logo você me ama e quer agradar o outro e também pode fazer as suas coisas por você, mantendo a sua própria identidade e o seu espaço preservado. O sujeito barrado que consegue articular ou um ou outro e também e um e outro na sua relação com o desejo. E na fórmula do fantasma, o sujeito dividido deseja o objeto A. Ele acha que ao ter esse objeto, ele será completo. Na prática da vida, o objeto A age no fantasma como um suporte disfarçado e tranquilizador. A ação do objeto A não é de expor a verdade de sua falta, mas de mascará-la. Ele age para te convencer, ilusoriamente, de que a sua falta estrutural pode ser preenchida e de que você pode voltar, em algum momento, a ser completo. Ao fazer isso, o objeto A te protege da angústia paralisante e dá uma direção estável e segura para a sua vida, garantindo que a máquina do seu desejo continue funcionando sempre, sem parar. E como esse mecanismo opera na fantasia da histeria? Isso está no seminário 8. Nele, Lacan chama esse objeto A de objeto substituto ou metafore, pois ele ainda não tinha desenvolvido plenamente o conceito de objeto A como causa de desejo, como fará depois no seminário 10. Então, lemos o seminário 8 com a nova atualização que Lacan deu ao objeto A no seminário 10. Devemos ler esse matema exatamente dessa forma. A histérica não é o objeto A, mas ela fantasia que é. Por isso se chama a fantasia da histeria. Então, ela se faz de objeto A. Ela quer ser a causa do desejo do grande outro, que para ela nunca está castrado, ele não é barrado. A histérica crê nesse grande outro absoluto. E como ela sustenta essa fantasia de achar que pode ser o objeto A na vida do grande outro? Simples. Ela usa a sua própria castração imaginária, o menos fi, como suporte oculto, para se erguer como a causa do desejo dele, como uma isca que se apresenta por cima da superfície para chamar a atenção do outro, garantindo que ele continue a desejá-la para sempre. E para isso, ela precisa manter o desejo dele sempre insatisfeito. A fórmula fundamental da fantasia é S barrado desejo de A. O sujeito barrado está lá, frente a frente com o objeto. Mas na fantasia da histérica, o S barrado desaparece completamente, pois a histérica se recusa a comparecer como um sujeito marcado pela falta. E em vez disso, comparece inteiramente identificada com a função de objeto. Ela não comparece nunca como sujeito dividido. Ela esconde essa divisão e a sua castração imaginária exatamente no menos fi, no andar de baixo da fórmula, usando-a apenas como suporte e trampolim para erguer o objeto a isca na superfície. Voltando à minha analogia, a histérica sustentada pela negação da própria castração e da sua falta, fantasia que é o que causa o desejo ao alfaiate.
Ela acredita ser o objeto A dele, do grande outro. Por isso, na fantasia dela, ele não tem barba, não é castrado, não é faltoso. Mas não por mérito dele. Ele é assim por causa dela. Na cabeça dela, ele só é impecável em seus trabalhos justamente porque é ela quem causa o desejo nele. Assim, ela acredita que pode se fazer desse resto, desse objeto A, e diz exatamente isso a ele. Seu ateliê só existe por minha causa. Sem mim aqui, sua inspiração acaba. Porém, como ela acredita que é a inspiração dele, para garantir que o alfaiate continue desejando-a para sempre, ela precisa manter o desejo dele sempre insatisfeito. Ela encomenda a roupa, mas vive pedindo ajustes, trocando botões e apontando pequenos defeitos. Ela instiga o alfaiate a criar, mas recusa a roupa pronta, garantindo que o enigma do seu desejo jamais seja resolvido. Ela precisa sempre reclamar de algo para que ele sempre deseje resolver novamente o enigma que ela lança. O objeto A, portanto, não é o bem que você encontra, mas a causa inacessível que te faz sempre desejar. No próximo vídeo, vou explicar como o objeto A opera na neurose obsessiva, na perversão, na pulsão e na angústia. E se esse conteúdo faz sentido para você, comente aqui o que você achou da analogia do alfaiate. Deixe seu like. Até lá!